sou Fernando Gurgel e estou na cozinha do Pátio Velho. Já devem ter ouvido falar de técnica de sous vide, máquinas de vácuo, cozinha a baixa temperatura. Vou-vos tentar explicar aqui as técnicas que nós usamos e transpô-las para a vossa cozinha de casa. Nós temos um banho-maria que trabalha a temperaturas até 85 graus. A água nunca ferve, portanto, a taxa de perda da água nunca é superior a 10 a 15%. Vai manter a quantidade de líquido, portanto, nós podemos fechar a vácuo uma carne, um peixe, alguns legumes e ela fica a cozinhar calmamente, sem nós precisarmos estar a olhar para a panela se está a queimar, se está a agarrar. Para além de aumentar a nossa qualidade da alimentação, é uma máquina basicamente de conforto. Ela trabalha a par da máquina de vácuo. Trouxe a minha máquina de casa e esta Ronner também é a minha máquina de casa. Eu hoje vou-vos dar dois exemplos. Eu hoje vou preparar um cachaço de porco e um peito de frango. Podemos preparar um frango inteiro, um pequeno tempero. Com sal, pô-lo aqui dentro, uns grãos de pimenta e vou pôr umas sementes de coentros. Podem usar gordura ou não, eu neste caso vou optar por cozinhar o frango nos próprios sucos dele. E depois vocês no final ou metem no forno ou metem num sauté com um bocado de azeite e basta só marcá-lo, dourá-lo e tem o frango feito. Já o temperei e agora vou fechá-lo a vácuo. Ele normalmente acende uma luz, tudo o que tiver aqui nesse sistema vai entrar aqui na cozedura. Temos aqui um sistema completamente fechado. E eu agora basta pô-lo no sous vide. Vou ter uma temperatura de 65 a 70 graus e ele vai estar durante 40 minutos. O segundo caso que eu vos vou mostrar é um cachaço de porco marinado do dia anterior, com massa de pimentão, sal, pimenta, alho, limão. Fiz uma coisa que costumo fazer ou com carnes de porco, cortes de porco grandes, que eu quero assar. Fiz uma salmoura de 1 litro de água com 10% de sal. Vai haver ali uma ligeira cura da carne. Vamos utilizar muito menos sal e ter muito mais sabor. Fazer exatamente a mesma coisa que fiz com o frango. E vou selá-lo. E vou pôr outra vez no banho. Esta é outra vantagem que eu vos quero mostrar do sous vide. Podem pôr vários preparados a cozinhar, porque não há transferência, os sacos de vácuo fecham, e vocês têm esta liberdade de fazerem uma série de pratos e depois estarem completamente descansados. E este cachaço de porco vai demorar 12 horas a fazer. Até podem deixar à noite e no outro dia basta tirarem da água. Técnicas que depois nós usamos de conservação. É aproveitar a temperatura a mais de 65 graus que nós temos aqui e depois rapidamente pô-lo num banho de gelo. Conseguimos baixar a temperatura normalmente para ir para os 4, 3 graus e é a chamada pasteurização. Vocês têm uma durabilidade dentro do frigorífico de 21 dias normalmente. Ou então podem depois congelar, deixam estar no saco de vácuo. Convém a fazerem sempre esse arrefecimento. Esse arrefecimento é importante. Como é que vocês podem fazer estas técnicas sem terem que adquirir estas máquinas? Já toda a gente viu estes sacos com um fecho. Tenho os tomates e vocês fazendo assim uma pressão, tiram-lhe uma boa parte do ar. Fica completamente fechado. Podem-no pôr na roda. A abertura do saco para fora, o tomate debaixo d'água. Depois, dentro do saco, é só arrefecerem-no da forma como eu expliquei anteriormente e vocês têm uma conserva de tomate completamente biológico, sem conservantes. A maneira de ultrapassar a falta da Ronner. Colocam água num tabuleiro e vão ligar o vosso forno à temperatura que é prescrita. Por exemplo, no caso do peito de frango, são 65 graus, no caso do tomate também anda na mesma temperatura. A única coisa que precisam ter é um termómetro para conseguirem perceber se a água entra à mesma temperatura e a partir daí, desde que os alimentos estejam cobertos, podem pôr uma tampa de forno, uma película aderente, acabam por ter o efeito sous vide. Esta é uma peça depois de 12 horas. Isto tudo são os sucos da carne, mais a marinada. Para além de ter a peça completamente pronta, ficamos logo com o molho, como se fosse um molho do assado. Pronto, uma peça rosada. De outras receitas que nós temos com o uso do sous vide e espero que experimentem, espero que gostem. Até à próxima na cozinha do Pátio Velho.